A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja, amém? Glória a Deus, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui estamos reunidos na Tua casa, Pai. Senhor, seja conosco nesta manhã, nos guarda, nos livra dos pensamentos, Senhor, que possam tirar a nossa atenção, o nosso foco da Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor. Que possamos, Pai, mais uma vez aprendermos um pouco mais de Ti, Senhor. Nos aproximarmos mais de Ti, Pai. Precisamos e temos sede de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, guarda-nos, Senhor. Seja conosco, seja com todos os meus irmãos já presentes na Tua casa, Senhor. Guarda também aqueles que ainda se dirigem para cá, Senhor. Guarda, traz em paz, traz em segurança, Senhor. E que juntos, Pai, possamos crescer rumo a Cristo, crescer na nossa fé, possamos estar edificando vidas, falando do Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que transforma. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Indo para o texto que nós estamos estudando, eu peço aos irmãos que abram a carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, os versos 19, 20 e 21. Hoje será o nosso terceiro culto e o final deste estudo, tá? Glória a Deus. E a palavra diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Amém? Senhor, mais uma vez eu te peço, Pai, pela minha vida neste momento, que o Teu Espírito Santo, Senhor, me ajude neste momento. Usa da minha vida, Pai. Não permita, Senhor, que a minha carne fala, mas que a minha boca tão somente possa expressar aquilo que o Teu Espírito Santo deseja, Pai. Ajuda-me, Senhor, guarda-me, Senhor, guarda-me do mal, Senhor. Perdoa-me, Senhor, se não sou digno, Pai, mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor me trouxe até aqui. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então, finalizando o nosso estudo de hoje, cujo tema é Jesus, o sumo sacerdote. Nós falamos até agora sobre a origem da carta dos Hebreus. Tivemos o conceito sobre sacerdote e tivemos também o conceito sobre o sumo sacerdote. E hoje, para finalizar o estudo, nós faremos uma breve exposição dos versículos que nós lemos, esses 3 versículos, tá? E começando com o primeiro versículo, 19, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. E o texto, ele vem nos mostrar a relação que existe entre o sacerdócio levítico, tá, com o sacerdócio em Cristo. Por isso que primeiramente nós fomos aprender o conceito de sacerdote, para a gente podermos entender qual que é, por que que existe esta relação e por que até pela antiga aliança o sacerdote, ele tinha que constantemente estar ministrando sacrifícios, tá? Podia-se dizer que eram intermináveis. E a partir de Cristo foi feito um único sacrifício, o próprio Cristo, o próprio Jesus, de maneira suficiente. Se antes o sangue daqueles animais que até então aqueles sacerdotes servia apenas para encobrir o pecado, o sangue de Jesus suficientemente
limpou, purificou. E hoje nós recebemos gratuitamente esta bênção, esse milagre do Senhor. De maneira que para nós não nos custou nenhum centavo, nenhum esforço, mas a Cristo custou preço de sangue, sangue precioso, o sangue de Jesus. Este sangue que tem o poder de limpar e purificar. Lembrando que o sangue de Jesus, ele limpa e purifica. O nome de Jesus tem o poder para repreender todas as coisas. Amém? Glória a Deus. E olha só, antes de Cristo, lá na antiga aliança, as pessoas, elas não podiam se dirigir diretamente a Deus. Elas dependiam do quê? Do sacerdote, do profeta. Mas a partir de Cristo, a história muda. Aquele véu que impedia a entrada das pessoas ao Santo do Santo, ele se rompe. E nós todos podemos falar diretamente com o Senhor. Não dependemos, seja um pastor, seja um padre, seja qualquer pessoa religiosa. Cada um de nós temos essa liberdade de falar direto com o nosso Pai Celestial, de falar direto com o nosso Senhor. Naquele momento mais íntimo da nossa vida, em que você às vezes está se sentindo sozinho, mas você se fecha no seu quarto, você dobra o seu joelho, você começa a falar, a dialogar com o Senhor. E o Senhor, ele inunda o teu coração com uma paz que o mundo não explica. Quantas vezes você está irado, você está chateado com algo que aconteceu contigo, você está ali na flor da pele querendo explodir, mas a presença do Espírito Santo que habita em nós transforma isso. Ele te incomoda, ele dá um puxãozinho de orelha na gente e nos mostra que nós não devemos ser daquela maneira. E você sente uma vontade de quê? De se aproximar do Senhor. Porque, irmãos, a nossa carne, ela vive constantemente lutando com o Espírito. E a carne, até pelas coisas, pelo nosso dia a dia, ela quer de certa forma nos forçarmos a ter reações de acordo com aquilo que as pessoas que ainda vivem no mundo fazem. Ela quer que você, se a pessoa falou de uma certa maneira, ela quer que você responda daquela mesma maneira para ela. Ela muitas vezes incita o ódio, a contenda. Mas se nós realmente vivemos aquilo que nós declaramos, se temos realmente o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós temos que fazer jus, nós temos que viver na prática, nós temos que nos fortalecermos em nossa fé de maneira em que realmente seja o Espírito Santo de Deus que nos guie, que nos mostre quando estamos certo e também quando estamos errado. E aí que vem o mais difícil, aceitarmos que estamos errados. Porque quando a palavra de Deus ela vem de encontro com aquilo que você quer,
nós estamos por cima, né? É o que a gente quer ouvir. Mas quando o Senhor responde através da palavra dEle, que aquilo que você está pensando não é daquela maneira, e que muitas vezes você tem até que se achegar ao teu irmão, ao teu próximo, e pedir perdão. É difícil, irmãos, não é fácil. Falar é fácil, a prática, ela precisa ser exercitada através da nossa fé, de maneira que essa fé ela seja fortalecida e nós possamos realmente a colocar em prática, não tão somente falar, porque falar por falar, irmãos, todo mundo está falando, virou moda falar do Evangelho, porque virou uma coisa rentável. Isso é até fruto de fazermos um outro estudo mais para frente, sobre uma comparação da igreja que tem hoje com o templo na época de Jesus, que transformaram a casa do Senhor num comércio. Mas isso é para um outro estudo. Nós temos que nos fortalecermos na nossa fé, sempre voltados os nossos olhos para o sacrifício de Cristo. Se muitas vezes nós nos sentimos invadidos naquilo que nós achamos a princípio que é certo, eu não merecia isso. A pergunta que fica é: Jesus merecia ter morrido na cruz por nós? Jesus merecia todo o sofrimento que Ele passou por nós, toda a humilhação, morrer naquela cruz de uma maneira tão dolorosa? Mas Ele fez isso no amor sacrificial, no amor incondicional, no amor que nos possibilitou estarmos hoje aqui na casa do Senhor, e que nós possamos aprendermos e sejamos multiplicadores desta palavra, que o mundo possa enxergar na nossa vida lá fora um reflexo do amor de Cristo. As pessoas possam realmente ver na nossa vida que houve uma transformação, que há algo diferente no nosso agir, que há algo diferente naquilo que nós falamos, que nós não tão somente somos mais uma pessoa que fala de Cristo, mas que nós falamos e vivemos aquilo que falamos. Que nós possamos nos encher cada vez mais de fé, e para nos enchermos de fé é através do que? Leitura, meditação, oração. Essas três situações, elas andam juntas, de mão dadas. Você tem que ler, meditar e orar, e o Senhor, Ele vai nos conduzir, o Senhor vai nos fortalecer, de maneira que nós possamos continuar firmes nesta caminhada, amém? E Cristo, Ele vem para ser o nosso sumo sacerdote, de maneira a fazer uma única expiação, de maneira definitiva, entendeu? E eu até comentei com os irmãos, né, no culto anterior, sobre como o sumo sacerdote, ele tinha que entrar lá no Santo dos Santos. Existia, segundo os historiadores, todo um ritual para ele entrar lá, porque se acontecesse alguma coisa com ele, se ele não estivesse devidamente sem pecado, puro, ele morreria lá e ninguém poderia entrar junto com ele, entrar lá para retirar ele. Mas o nosso Jesus,
o nosso sumo sacerdote não precisou de nada amarrado nele. Muito pelo contrário, Jesus, ele entra no Santo do Santo. Quando ele morre na cruz, quando o seu sangue é vertido, o véu se rasga de cima para baixo. E ali, então, aquilo ali se abre de maneira em que todos nós agora podemos falar, podemos adentrar ao Santo do Santo, ao lugar santíssimo. Olha que maravilha, que ato que esse Jesus fez por nós, mudando toda uma história, toda uma situação. E ali, através de Cristo, rompe esta barreira que antes necessitava de um homem falar com o profeta ou o sacerdote, como eu comentei. Nós podemos falar hoje com Cristo. É claro que quando nós podemos estar num lugar mais sossegado, mais silencioso, é bom. Mas nós temos a liberdade, irmãos, de falar com Cristo aonde você estiver. Você pode estar dentro do ônibus, você pode estar na fila, seja do banco, seja de uma loja, mas você pode estar ali como se você estivesse numa outra esfera, né? Num outro mundo. Às vezes pode até ser que a pessoa alguém vai tocar em você, chegou a sua vez, porque você entra num estágio de intimidade com Deus. E às vezes você olha para o rosto de algumas pessoas assim que estão nesse estágio e você vê algo diferente no rosto. Talvez algum dos irmãos possa já ter presenciado isso, de você olhar para alguém e você vê que há algo diferente no rosto daquela pessoa. Existe uma paz, existe algo que o mundo não consegue entender, e aquilo contagia, aquela paz, aquela luz que está sendo irradiada através de aquela pessoa, é o Cristo, é o próprio Cristo que vive naquela pessoa, através do Espírito Santo. Que nós possamos, irmãos, exercitar isso. Também já falei aqui que nós estamos aqui porque somos fruto de oração de alguém. Alguém orou, alguém dobrou o seu joelho para que nós estivéssemos aqui. Alguém dobrou o seu joelho para que nós nos mantivéssemos no caminho. E muitas vezes não é nem alguém próximo nosso, não é um familiar, mas é alguém que em algum momento sentiu-se tocado pelo Espírito Santo a orar por aquela pessoa, a nos fortalecermos na nossa fé em Cristo, a abrirmos o nosso coração para que o Cristo ali entrasse e fizesse morada. E assim isso sirva de exemplo para nós. Não desistamos de orar por aquelas pessoas que o Senhor coloca em nosso coração. Não desista. Por mais que às vezes você fala assim, eu não aguento mais, eu vou largar tudo. Não desista. Não desista, porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor derramou o seu sangue por nós. E Ele não está pedindo para nenhum de nós derramar sangue por ninguém. Mas Ele pede que nós propaguemos o Evangelho dEle. Preguemos o Evangelho dEle a todo aquele que ainda não o conhece. Para que vidas possam ser alcançadas, não pelo homem,
mas alcançadas pela pregação, pela palavra de Deus. E a palavra é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Olha só, irmãos, vamos abrir em Romanos capítulo 5, carta aos Romanos capítulo 5, que olha, através desse ato de Jesus, quando ele exerce essa função de sumo sacerdote, e ele faz o sacrifício no santuário, no Santo do Santo, nós somos justificados pela fé que nós temos em Cristo. Olha, Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 3, e diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, irmãos, nós todos estávamos em pecado, e pelo sangue de Jesus na cruz nós fomos justificados. E esse ato, quando que acontece na vida do cristão? Quando ele confessa e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Neste momento nós somos justificados e se inicia um processo de santificação. A santificação ocorre na nossa vida dia a dia, até que nós sejamos buscados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, até que nós iremos ao encontro do Senhor nas nuvens. Dia a dia nós estamos sendo santificados, nós estamos sendo purificados em nossos atos e nossas atitudes. E no texto aqui que nós lemos de Romanos, diz que nos ensina que nós nos aproximamos do nosso Deus pela graça, por este favor que Deus tem, a qual nós não merecemos. Ninguém é salvo porque fez ou deixou de fazer, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém conte vantagem disso, para que ninguém bata no peito: olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Quem tem que aparecer é Cristo. Irmãos, tome cuidado, que hoje em dia estão usando muito o nome de Jesus como palanque para se promoverem. Quem tem que aparecer é Cristo, é Jesus. Usar o nome de Jesus para falar de si próprio, tome cuidado. Não quero condenar, mas eu acho que a pessoa ela tem que ter um controle muito grande para saber até onde ela pode falar, ela pode ir, em que ela não ultrapasse aquela linha em que Jesus fica em segundo lugar e ela começa a ser o centro da atenção. Então fica só um alerta a nós. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, vem a falar sobre o que eu acabei de falar com os irmãos, que nós somos salvos pela graça e não por méritos. Olha aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé que enche o nosso coração é algo sobrenatural. É algo, irmãos, que aquela pessoa que ainda, assim como nós
no passado não tínhamos essa fé que nós temos hoje, e nós achávamos, eu mesmo, eu posso falar por mim que eu achava que eu tinha Jesus, dentro daquilo que eu havia aprendido. Mas quando você realmente tem um encontro com Jesus, e você vê que Jesus começa a transformar atos na sua vida, Jesus começa a te mudar, a acertar coisas que estão erradas. Porque, irmãos, todos nós ainda temos pecados, cometemos pecados. Aquele que fala que não tem pecado já está pecando. Ainda vivemos neste corpo carnal, mas muito em breve nós todos receberemos corpos glorificados, corpos que estarão isentos do pecado, corpos em que nós habitaremos o reino do céu. Amém? Glória a Deus. Olha, não que os cristãos não façam boas obras, muito pelo contrário. Uma das características do cristão é fazer boas obras, mas em consequência do seu estado de salvação. Ou seja, você não faz obras para ser salvo, você faz obras porque você é salvo. Essa que é a diferença. Porque senão, irmão, seria muito fácil eu fazer um monte de coisa, errada, e vou lá, compro cesta básica, vou isso, dou doação ali, ajudo, e ficou aquilo por aquilo. Mas as boas obras, elas são consequência da nossa vida transformada em Cristo, daquilo que o Espírito Santo agiu na nossa vida. Amém? Glória a Deus. O segundo verso diz assim, o segundo verso lá de Hebreus capítulo 10, que é o verso 20, versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Lá no Antigo Testamento, conforme nós já falamos aqui, o sacerdote ele tinha que atravessar aquele véu divisório para ingressar no Santo dos Santos. Já o crente, ele entra na presença de Deus através do intermédio do quê? Da própria carne de Cristo. Essa carne simbolizada pelo véu, que quando a carne ela se rompe na cruz, o véu se rompe no Santo do Santo, e através disso nós adentramos ao santuário de Deus. Nós nos achegamos a Deus única e exclusivamente pelo intermédio de Cristo. Não existe outro caminho. O único caminho é Cristo, e ninguém mais, nenhum outro nome há, nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser, esteja morto, esteja vivo, nos levará ao Pai, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso tem que ficar bem claro. Ah, mas isso para o crente é muito claro. Irmãos, tome cuidado. Tem muita heresia entrando no meio cristão. Muita pregação estimulando você como o centro da vontade de Deus, em que você é o principal. Cuidado. O principal é Cristo. É nós que vivemos em função de Cristo, não Cristo que vive em função do homem. Isso temos que tomar muito cuidado para que nós não atropelemos isso e começamos a nos sentir a última bolacha do pacote.
vivemos em função de Cristo, estamos na igreja em função de Cristo, acordamos em função de Cristo, respiramos em função de Cristo, morremos em função de Cristo. E assim é a vida do crente. Amém? Olha só, João capítulo 10, versículo 9. João 10, 9. Isso que eu estava falando, para dar um embasamento naquilo que eu estava falando, que é só Cristo. João, olha só que Jesus fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Aqui, Jesus, ele está se referindo, em seu contexto, a aqueles fariseus que lá na época dele, que agiam como ladrões. Ele os compara como ladrões e salteadores. Eram pessoas que eram para estar cuidando de pessoas, mas o intuito deles era levar aquelas pessoas para o mau caminho. Aqui eram pessoas que se aproveitavam da fé daquele povo. E Jesus, o nosso bom pastor, que é Ele que nos dá essa vida espiritual e o acesso. Ele é o próprio acesso a essa vida espiritual. Essa vida que é o nosso próprio alimento, que nos fortalece, tá? Enquanto aqui nesse texto o comparativo, o ladrão tira a vida, o pastor a concede. Ou seja, o nosso Jesus, ele concede a vida para nós, a vida eterna. Através de Cristo nós entramos no reino do céu, e lá teremos vida e vida eterna, vida e vida com abundância, onde não haverá dor e nem pranto. Estaremos adorando e louvando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos caminhando aqui agora para o último versículo. Versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aqui o texto ele se refere a um termo, esse grande sacerdote, a um termo grego, que ele era sempre usado em outras partes da carta como para sumo sacerdote. Um grande sacerdote, aquele que é ao mesmo tempo rei e sacerdote em seu trono. Olha só, vamos ler lá no profeta Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 6, versículo 13. Nós vamos ver lá o sacerdote real e um rei sacerdotal. Ele diz assim, olha, Zacarias capítulo 6, versículo 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. E conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Então, essa função de sacerdote e sumo sacerdote que Jesus ele vem efetivamente realizar sobre a vida do crente, a vida do cristão, de maneira que ele transforma a nossa vida. Irmãos, vamos ler também lá em Hebreus, a carta em Hebreus no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler dos versículos 22 ao 25. E aí nós já vamos finalizar o nosso estudo.
Diz assim: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é do céu. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós podemos chegarmos à conclusão: a casa de Deus, hoje a casa de Deus, ela é representada pela igreja na terra. E essa igreja que não é um templo, paredes, a igreja que é composta por pessoas que formam o corpo de Cristo, de maneira que nenhum membro consegue viver sem estar ligado ao outro. O que nós podemos ver que muitas vezes algum irmão acaba se enfraquecendo na fé, se distancia um pouco da casa do Senhor, e por um momento este irmão parece ainda estar forte, mas com o passar do tempo, se ele não se alimenta da palavra do Senhor, ele vai espiritualmente morrendo. Quando um membro do nosso corpo ele é decepado por seja um acidente, seja lá o que for, por alguns momentos os médicos ainda conseguem manter este membro vivo, põe no gelo, mas ele tem um tempo. Passado aquele tempo, aquele membro ele não vai servir mais. E assim, por quê? Porque ele perdeu a ligação com o resto do corpo. E assim somos nós. Muitas vezes os nossos olhos estão voltados para o erro, o defeito, a falha de outras pessoas, e esquecemos de olharmos para os nossos próprios erros. Eu costumo dizer, comparando a situação de você olhar pelo vidro. Você tem a primeira situação que você olha para o vidro do espelho, e para o vidro do espelho você pode ver os seus erros, os seus defeitos, que é que ninguém quer ver, ou você enxerga aquilo que você quer imaginar da tua vida. E tem a situação que você olha pelo vidro da janela, que é o que mais todo mundo gosta. Olhar pelo vidro da janela, olhar a vida do outro. E muitas vezes o vidro da janela é o Facebook, tá? É onde que a gente está olhando. Olha, irmão, ó, o que o irmão está postando, o que o irmão está fazendo. Mas muitas vezes a gente está apontando o dedo para alguém e nós estamos fazendo outras coisas piores. Nós devemos sim, irmãos, como igreja, orientar se algo está errado, mas com amor e com mansidão, de maneira a agregarmos, a construirmos, primeiro olhando para os nossos próprios erros, olhando para o vidro do espelho e vendo o que a imagem realmente está refletindo, não aquilo que eu quero ver, mas olhando aonde que eu estou errado. A gente não olha no espelho e olha o cabelo, peraí, deixa eu arrumar meu cabelo aqui, que o cabelo aqui está fora do lugar. E assim é a nossa vida.
que a cada dia nós possamos olharmos para o vidro do espelho e vermos aquilo que o Espírito Santo de Deus está nos mostrando, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. Aquilo que começou através do sacrifício do sumo sacerdote, que é Cristo. Aquilo que começou a partir do momento que o véu do templo se rasgou e cada um de nós pudemos adentrar ao Santo dos Santos. Que verdadeiramente possamos viver esta palavra, viver este benefício que Deus nos deu, amar este Deus acima de todas as coisas, adorá-lo, resplandecermos a luz de Cristo em nossa vida, de maneira, irmãos, que nós possamos, nesse dia, meditarmos sobre tudo aquilo que nós ouvimos, começando por mim mesmo. O que eu preciso mudar ainda na minha vida? O que ainda eu preciso da ajuda do Espírito Santo para ser mudado, para ser consertado, para ser moldado, para ser forjado, para ser lapidado? Nós somos um diamante que o Espírito Santo está lapidando, nos preparando, dia a dia, está ali, dando formato, e é por isso que ainda somos falhos, ainda cometemos pecados. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que nós possamos realmente termos entendido esse sacrifício de Cristo, esse amor sacrificial que Ele teve com cada um de nós, independente de quem era, de quem foi. Todo homem está credenciado a ser alcançado pela salvação em Cristo. Todo aquele que crer, confessar, se arrepender dos seus pecados, alcançará a vida eterna em Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Finalizando, nós aprendemos com a carta aos Hebreus que ela foi escrita por um judeu preocupado com outros judeus recém-convertidos ao cristianismo, que estavam sendo alvo de pessoas que queriam fazer com que elas voltassem para as práticas judaicas. Aprendemos também sobre o conceito de sacerdote, que sacrificavam diariamente segundo a lei de Moisés. Aprendemos sobre o sumo sacerdote que todo ano apresentava sacrifício no dia da propiciação, segundo a lei de Moisés, porém não apagava pecados, apenas os encobriam. Mas aqueles que enxergavam naquele ato que o Cristo, o Messias, haveria de vir, estes também foram salvos. Jesus, o Filho de Deus, realmente se fez homem sem pecados, e como sumo sacerdote entra no santuário, apresenta o seu sangue, e todo aquele que nele crê seja limpo, purificado e salvo. Nós fomos justificados em Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória a Ele sejam dadas. Amém? Glória a Deus, aleluia.